Graças a Deus, a igreja se mantém em pé, por gentileza. Quero convidar aqui o nobre presidente da Igreja Batista Emanuel, Deus conosco, né? Emanuel significa Deus conosco. Vamos ouvir, portanto, o pastor Euclésio ministrando e louvando ao Senhor. Amém. Podem sentar, amados, graças e paz, da parte do Senhor Jesus. Ganhamos um ano novo, fizemos uma passagem, né, de segunda para terça-feira, e o ano está zerado e nós vamos começar tudo de novo. E eu pedi ao Senhor uma palavra que eu pudesse trazer, porque viramos o ano, zeramos, mas algumas coisas ficaram ainda pendentes, outras acontecerão, e por ser um ano novo, nós temos o amigo Jesus, mas temos o inimigo Satanás. Então vamos estar vigilantes e trabalhando para o Senhor, porque não sabemos quando a tempestade se levantará. Mas sabemos que Jesus estará conosco, porque Ele fez uma promessa: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, antes de eu trazer a palavra, vamos louvar com sonhos. Aleluia, Jesus. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive
nunca estaremos sós. Deus sempre estará conosco. Vamos abrir a palavra no livro de Marcos, capítulo 5. E eu quero falar nessa noite sobre o tema A Propósito na Tempestade. Às vezes nós ficamos muito preocupados com o que estamos passando, mas tem propósito. Amém? Então hoje é A Propósito na Tempestade. Marcos 4, Marcos 4, do 35 ao 41. Amém? Eu quero que nesse primeiro versículo você guarde uma palavra. Na minha tradução, que deve ser diferente da sua, Jesus diz aos discípulos: vamos para o outro lado. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos começar a leitura, a partir do versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Começamos o ano em paz. Está tudo tranquilo. De ontem para hoje, aliás, de segunda para terça, foi muita festa, muito fogos, comida. Nós nos alegramos com a família, viemos para o culto da virada. Eu estava no culto da virada da minha igreja. As nossas outras congregações estavam em um acampamento, mas também fizeram o culto da virada. E Deus estava presente conosco. Eu quero dizer para os irmãos que uma tempestade, quando ela se levanta, ela não vem forte. A primeira coisa que acontece com uma tempestade é uma brisa gostosa, vai soprando devagar. Agora, uma coisa nos chama a atenção é que todas as vezes que a tempestade vai acontecer, acontecem mudanças. Coisas começam a mudar. A primeira coisa que muda na tempestade é o brilho do sol. Reduz o brilho do sol. A gente fica com menos luz. Depois nós começamos a perceber que o vento ele vai aumentando de intensidade, porque para que a gente entre na tempestade, vocês já tiveram viagens, eu acho incrível quando a gente começa a viajar de um estado para o outro, e a gente está dirigindo e a gente encontra chuva no caminho, a gente tem horas que parece que está entrando num verdadeiro dilúvio, de repente cessa tudo, estamos sem água, está seco, tem lugares que o chão não recebeu uma gota de água, aí começa tudo de novo e lá vem a tempestade. Mas porque nós estamos dentro de um carro e conhecemos o carro, nós nos sentimos seguros.
Entramos e saímos na tempestade sem nenhuma preocupação. Porém, na vida, quando a tempestade chega, Jesus ele tinha acabado de pregar para muita gente, e com certeza os discípulos conheciam, Pedro principalmente, aquela travessia, e Jesus faz uma coisa com eles, que acontece com a gente, porque quando a tempestade começa a chegar, começa a escurecer, a gente vai perdendo a noção de espaço, de pessoas, de lugar, de situação, e a gente muitas vezes no meio da tempestade não sabe o que fazer. E Jesus naquele dia resolveu entrar no barco quando a noite estava chegando, ao anoitecer, mas ele dá uma palavra assim que vai entrando no barco, e eu quero dizer para você, assim que você rompeu o ano, Jesus disse para você: é um novo ano, vamos chegar do outro lado. Ou seja, vamos chegar, mas ele não disse que seria fácil chegar. Não vamos confundir o que ele disse com o que vai acontecer. Porque às vezes nós criamos a ideia de que nós não vamos passar. Olha o que a palavra diz para mim: ainda que eu ande, ele não diz que eu ande, passe pelo lado, ainda que eu ande no, ou pelo, vale da sombra da morte. O que é que vai acontecer? Se eu estiver ligado em Cristo, eu não temerei mal algum. Mas ele não disse que eu devo beirar ou vou passar por fora. Ele está dizendo: ainda que eu ande. E Deus ele é especial com a gente. A fornalha estava quente. Nada como aquecer mais 7 vezes. Mas quando a fornalha aquece, Deus entra. Os leões estavam com fome, e que fome! Mas quando o crente caiu lá, na tempestade, Deus estava lá. Porque Deus ele vai nos permitir, e Ele está dizendo: o que eu estou fazendo com a tempestade, ela não vai te matar, ela não vai te destruir, ela não vai roubar de você, mas ela vai construir algo muito maior no seu interior. Então agora Jesus vai. E a primeira coisa que nos mete medo é andar de noite. Quem tem medo de ir para o mar de noite? Eu tenho. Eu tenho. Eu não consigo me sentir seguro. Nunca tomei um banho de praia de noite. Não é que eu tenho medo do siri, não. É os outros bichos maiores que podem vir de lá, eu não sei. Mas Jesus coloca os discípulos no barco e diz: vamos atravessar, vamos para o outro lado. Havia uma multidão muito grande com ele ali, que tinha escutado ele o dia todo. À tarde, ele estava muito cansado. A gente sabe o que é pregar em congresso, quando prega de manhã, de tarde, de noite. Quando você é o preletor daquele local e você começa o cansaço, o assédio, a multidão, as pessoas, você já está sobre o estresse da situação. E Jesus estava muito, mas muito cansado. Mas Deus ele é extraordinário. Ele entra no barco comigo e na minha visão, essa minha visão é que é o problema. É que Deus entra no barco comigo, mas eu quero que Deus entre no barco comigo fazendo como eu imagino e como eu penso, para que eu me sinta seguro. Aí Jesus entra no barco e diz o seguinte: que assim que ele entrou pelo cansaço, o que é que ele foi fazer? Dormir. Meus irmãos, quando nós estamos em luta, a sensação que dá é que a gente está sozinho, não dá? Não é, pastor? As coisas começam a acontecer, a gente quer ver Deus de forma física, Ele não aparece, a gente quer ver um movimento, Ele não mostra, a gente quer ver alguma coisa, às vezes chora, tenta mexer com a emoção de Deus, chantagear Deus: eu não aguento mais, e Deus está ouvindo. Você vai chorar? Vai. Nenhum de nós quer passar por tempestade, nenhum de nós queremos passar por problemas, mas problemas faz parte desse mundo. No mundo vocês terão,
Mas não tenham medo, é a proposta dele. Você vai passar, vocês terão, vocês não vão permanecer. Por quê? Porque Deus não vai permitir. Os discípulos entram no barco, que beleza. Quando a gente entra num barco, eu já fiz uma travessia, Valença, Morro de São Paulo. Fui para tirar umas férias naquele lugar lindo que eu tinha ganho de presente. E quando eu entro naqueles barcos, que coisa boa, que sensação de segurança, molhar os pés, ver os peixes, passar no meio daqueles manguezais, que segurança. Aí na volta um pastor amigo meu, ele pegou um outro barco, fez o mesmo caminho e o barco virou. A esposa dele ficou presa embaixo do barco, virado de cabeça para baixo. Ele largou tudo e foi para a margem, olhou para trás, até o cachorrinho que ele tinha nadou sozinho. Ele entrou em desespero, mas Deus estava lá e tirou a esposa dele debaixo do barco e trouxe ela de volta e entregou nas mãos. Ou seja, Jesus está no barco. Quando os discípulos olham para Jesus, antes de olhar para Jesus, eles observaram algo muito terrível. Levantou-se um forte vendaval. O que é vendaval? É aquilo que se levanta com tanta força que você não tem o equilíbrio e não tem como. E se está dentro de um barco e tudo começa a levantar, é mais desesperador ainda. Quando o problema chega, a primeira coisa que ele tira de nós é o equilíbrio. Atinge as nossas emoções. E agora, desequilibrados, nós pensamos errado, agimos errado, buscamos a presença de Deus muitas vezes sem entender, sem saber o que fazer, porque estamos desequilibrados emocionalmente. Mas Jesus continuava dormindo no barco. O que Jesus queria nos mostrar com os discípulos em desespero e ele dormindo? Há um versículo no Salmo 5, que a gente sempre lê antes de dormir. Eu durmo e acordo. Por quê? Porque o Senhor me... Então Jesus quem é? Deus. No barco estava 100% o homem dormindo, mas Deus não. Então o homem 100% confia em Deus. Então ele deita-se no barco e sabe que Deus era dono do mar, dono do vento, dono da vida, dono dos homens, dono do barco, dono de tudo. Então ele estava descansando no dono do universo. Então ele deita e fica lá. Mas como eu posso dormir com vendaval? Primeiro que a nossa mente, ela tem um senso de justiça e de liberação, de busca de liberdade muito grande. Quando a gente tem um problema, ou resolve, ou a mente não para. É a natureza humana. Você, o travesseiro perde o lugar dele, a cama fica ruim, o calor aumenta, a dificuldade é grande, a noite passa, as olheiras chegam, o cansaço toma conta. Mas por que você está vivendo essa tempestade? Porque você quer liberdade. Você quer solução. E às vezes você vai demorar na tempestade, porque quando você busca a solução no homem, você não encontra. Às vezes você quer que o outro mude, e Deus está dizendo, eu quero que mude você. É você que está com medo na tempestade. É você que acha que está afundando na tempestade. É você que acha que está inseguro na tempestade. É você que não está me vendo. Então eu quero dizer que enquanto você não me ver, eu continuo mesmo assim do teu lado, porque eu sou Deus. Os discípulos entram em desespero. Naquele momento, depois que se levanta o vento, as ondas começam. E bate de um lado, e bate do outro. E o barco começa a encher-se de água e a afundar. E essa figura extraordinária, Jesus dormindo no barco. Como é difícil quando você está em luta e quer solução.
e a tua mente não tem a resposta. Parece que a palavra se fecha. Parece que tudo vira inimigo. Mas naquele momento, aquele Cristo que estava com a cabeça sobre o travesseiro no barco, ele não estava surdo, ele não estava morto, ele não estava cego, ele estava nos treinando para vivermos o dia a dia. Ele faz uma pergunta para os discípulos, porque estavam com ele vendo os milagres, estavam com ele vendo as coisas acontecerem, estavam com ele vendo ele ressuscitar mortos, estava com ele quando curou leprosos, quando tirou os demônios das pessoas, e agora estava com ele ali. Ele não estava longe, estava ali, pertinho. Mas quando estamos com dificuldade, parece que Deus não está perto. E eles gritam, porque como seres humanos, a tendência nossa é entrar em desespero, é querer chorar e nos colocar na condição de vítima, né? Já dizem os psicólogos e os médicos que 50% da nossa enfermidade é aqui. A gente vai para o médico se arrastando, chorando, desesperado. O simples fato do médico já nos atender, 50% sem ele dizer nada, cessa ali. Aí você pergunta por quê? A mente. Eu tinha um medo muito grande da injeção de insulina, porque eu via as pessoas empurrando assim, e eu ficava, meu Deus, não me deixe ir para a insulina, não me deixe para a insulina. E não é que Deus deixou? Só que quando eu passei a aplicar a insulina em mim, eu percebi que a agulha é tão pequena que não penetra para furar nada lá dentro. Só penetra a pele e a camada de gordura e me mantém sobre equilíbrio. Mas por que eu tinha tanto medo? Porque a minha mente imaginava, olha o tamanho da agulha, na hora que ela entrar, que passar, ela vai me destruir, ela vai acabar. E o homem é corajoso. Não somos, não suportamos dores. Precisamos compreender que Deus, Ele sabe de tudo, de mim, de você. E quando as coisas começam a acontecer, Ele vai tratar pessoal, individualmente. Havia muitos barcos seguindo o barco que Jesus estava nele, porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. Os discípulos tiveram a oportunidade de aprender com Jesus. E naquele barco, havia uma outra questão que Deus queria mostrar. O teu barco pode estar balançando os teus planos, os teus projetos. Inclusive esse ano eu já comecei querendo me entristecer, mas me alegrei. Porque falta 9 meses para eu me aposentar, o governo mudou tudo. Eu somei e disse, meu Deus, agora eu vou fechar 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, vou me aposentar integral. Aí o governo, não. Vou aumentar mais 1 ano. Mas eu assistindo uma reportagem, alguém diminuiu a minha tempestade. O repórter dizia, entrevistando um economista, ele disse, não precisa você contribuir 1 ano. Você pode contribuir 6 meses, e soma 6 meses de contribuição, com 6 meses de idade, que vai dar... Mas a minha mente, quando eu disse, aumentou 1 ano, meu Deus, e agora? Eu já estava perto, vendo a bênção aqui, eu já estava cansado na tempestade, nadando, 35 anos, e nessa luta, querendo chegar lá, e quando já estava... Não. O outro lado já estava perto.
Jesus estava no barco. Eles não eram homens que não sabiam nadar. Porque pescador sabe nadar, sim. E eles estavam acostumados porque moravam numa região de muito mar e rio. Mas naquele momento que o vento contrário bate, que tira você do equilíbrio e da estrutura, você esquece de que Deus é e de que tudo que Ele é capaz de fazer e entra em desespero. Mas que bom que Deus não entra em desespero. Não entra, não. Parece que eu estou vendo Jesus levantar, abrir os braços, bocejar e dizer assim: por que vocês esqueceram quem sou eu? Eu sou o dono do vento. Eu sou o dono do mar. Eu sou o dono de vocês. Esse barco é feito com a madeira que eu criei. O mar que está desequilibrado é meu. Eu tenho autoridade para mudar todas as coisas. Se eu quisesse tirar vocês ou colocar lá para o outro lado sem nem entrar no barco, eu teria feito, mas queimaria etapa. Vocês não aprenderiam nada, porque tudo que é fácil é sem valor. Essa loja de produto R$ 1,99, logo quando surgiu, eita, dava de gente lá para se adornar, para comprar treco. Mas infelizmente a gente ia com um pensamento dizendo não tem valor. Comprávamos e dizia assim: foi R$ 1,99 quando quebrava. Porque era fácil conseguir. Porque estava ali. Aí vem Jesus e diz para mim e para você: o reino de Deus não é para covarde. O reino de Deus não é para fraco. Quando Gideão ia para a guerra, 32 mil homens estavam com ele. Nossa, um exército desse, de Israel na mão, é vitória certa. Aí o Senhor diz: não é assim não, meu filho, não funciona assim não. Você está pensando que é como você quer, não é não. Chama todo mundo. Bota todo mundo aqui na minha frente. E agora você vai fazer o seguinte: vai dar só uma palavrinha. Os frouxos, vá tudo para casa. – 22 mil foi embora. Ou seja, talvez você pense: é do meu jeito, é como eu imagino. Não. Aí Gideão ainda ficou com 10 mil. Aí o Senhor disse: não. Eu não quero que você leva fique... todo mundo para beber água. Uma coisa comum que a gente faz todo dia. Beber água. Mas ele ia buscar qualificação. Ou seja, Deus não nos deixa à toa e não está preocupado com a multidão, mas está preocupado com a qualidade daquele que está com ele. Aquele que o busca com certeza, aquele que sabe quem é ele, não vai afundar. E se o barco quebrar, ele vai mandar um peixe te engolir, mas tu vai chegar onde Deus quer. Todo mundo bebe água. Eu já fui soldado do exército, e eu me lembro que quando a gente foi fazer sobrevivência na selva, não dava para a gente ter higiene, né? Lavar a mão. Não dava. Tomar banho, o cheiro que a gente ficava, Jesus na causa. Ainda bem que o urubu voa alto. Porque senão ele descia e levava a gente. Bota os soldados para beber água. E ele diz assim: aqueles que beberem água como um cachorro, como um lobo. Agora, como Gideão vai ver 10 mil homens bebendo água, só 300 fazendo isso?
Mas Deus vê, Deus mostra, Deus marca, Deus indica, Deus diz, porque aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso perceber, Deus pode. E naquele momento, apenas 300, de 32 mil só 300, como você ficaria? Olhando para um exército inimigo poderoso, você somente com 300 irmãos. Deixa eu te colocar uma coisa: se Deus te der somente um crente para dobrar o joelho contigo, a vitória é tua, porque foi Deus que mandou. Agora, se for uma multidão, porque tu escolheu, vai ser todo mundo derrotado. Por isso que Deus trabalha. Ele trabalha dizendo: eu sou Deus. A tempestade vem, a dificuldade vem, mas não esqueça, o fato de eu estar deitado no barco com o olho fechado não quer dizer que eu estou dormindo. Eu estou vendo tudo o que você está passando, e a vitória eu vou te dar, porque a primeira palavra foi: nós vamos para o outro. Ninguém ia morrer, porque Deus diz, e o que Deus diz é. Não importa o que se levante, o ano começou, a vida é tua, Deus te deu e você a devolveu para Deus. Agora você é uma nova criatura. Não pense que Satanás está satisfeito com isso. Ele te odeia, ele me odeia. O que você está ouvindo hoje, ele não queria que você escutasse, mas Deus te trouxe até aqui para dizer: começamos a viagem, mas você vai chegar do outro lado. Mas temos que confiar. Jesus levanta. Mas há uma reclamação nossa, no versículo de número 38, no final, é que nós achamos que Deus não está olhando para a gente. Aqui diz assim: mestre, não está preocupado que a gente morra? Esses 2 anos que nós tivemos, antes de conhecer Jesus, tentei me suicidar, antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, a vida veio com abundância. E eu nunca mais vi motivo para morrer. Mas tem um momento no ministério, pastor, que se a gente não tiver em Cristo, os pensamentos de morte vêm. E o ano retrasado e esse ano foi ano que muitos pastores morreram, tirando suas próprias vidas. Jesus estava no barco, mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, fica difícil. E Jesus, naquele momento, ele começa a ouvir o clamor dos discípulos. Não está preocupado com o que está nos acontecendo, nós estamos morrendo. E tu dormes? Que pena você achar que Deus dorme. Não dorme. Deus, ele é atemporal. Ele não sente o que a gente sente no corpo físico. Ele é eterno em tudo. Ele é sobrenatural em tudo. Onipotente em tudo. Mas naquele momento da gritaria: mestre, não te importa que não morramos? E às vezes nós tentamos chantagear Jesus, aumentando as nossas emoções e nos colocando diante de Deus como coitados. E Deus está dizendo: não é coitado, eu sou pai e professor, você é filho e aluno. Então você vai chorar, mas eu vou executar o que eu tenho que executar para você aprender e suportar. E agora, diz o versículo 39, que Jesus se levanta. Coisa linda, com certeza. E quando ele se levanta, eu consigo vislumbrar, oh glória, a paz que ele traz de volta. Porque depois de toda tempestade, a gente precisa de paz. A gente precisa de alegria, porque a tempestade leva tudo da gente. E muitas vezes, a gente não sabe como recomeçar.
Aí Jesus recomeça por nós. A primeira coisa que ele faz quando ele se levanta, ele diz assim ao vento: pode calar sua boca. O vento baixa a bola e começa a soprar suavemente. As ondas eram muito altas. Ele diz para o mar: pode parar. E o mar para. O mar começou em paz quando eles entraram. O mar se levanta quando eles começam a caminhar. Agora o mar volta ao normal porque Jesus estava mandando. Ou seja, você começa a caminhar, a dificuldade vai te alcançar, você pode até entrar em desespero, mas não abandona a fé, não abandona Jesus, não abandona a obra, não abandona a causa, não abandona teu casamento, não abandona teu filho, não abandona tua família, não abandona, porque Deus vai dizer a você: agora é tempo, chegou o momento, e eu vou trazer a bonança no mar, a bonança no vento, porque eu estou contigo. Eu me levantei do travesseiro. Aquiete-se, mar, e acalme-se. Aí o Deus dos ventos, quando acaba de falar, como foi no Gênesis, foi nessa passagem. O vento se aquietou, o mar se acalmou, e agora era completa bonança. Mas Jesus queria ensinar aos discípulos a ter fé quando todas as probabilidades fossem para a derrota. Não era em vão, havia propósito naquela tempestade. E ele faz a pergunta: por que vocês estão com tanto medo se eu estou com vocês? Não é o que acontece conosco? Falar que confiamos em Deus é fácil. Mas viver isso, sem palavras, é para quem tem fé. Porque ele diz: vocês estão com medo? E uma perguntinha básica completando: ainda não tens fé? Eu espero que você não fique como os discípulos, que ficaram apenas apavorados e perplexos, mas que esse ano de 2019, muita coisa vai se levantar. Não pense que será um ano mais fácil, porque a palavra vai me dizer que por se multiplicar a iniquidade, cada ano há mais, menos amor. Mas a palavra também vai me dizer: ame. No meio da tempestade, aquele irmão que você vê como seu inimigo, ame. No meio da tempestade, aquele que te persegue, ore por ele. No meio da tempestade, aquele que está agindo contra você, se ele tiver fome, dá a comer. Se ele tem frio, veste. Se ele está descalço, dá ele alparca. Se ele estiver sentindo alguma necessidade, ajuda ele. Porque fazendo isso só para quem nos ama é fácil. Ou seja, nadar no mar tranquilo é beleza. Mas andar na tempestade só anda se for com Jesus. O barco não afundou, tudo cessou, e naquela viagem todos chegaram do outro lado. Porque Jesus não nos chamou para morrer na tempestade. Amém? Eu não sei se os meninos tocam, creio que tu és a cura. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. E eu encerro dizendo para você: confie mais em Deus. Não se desespere por nada. Jesus está na tua vida, nesse barquinho que Ele te deu. Vai ser difícil algumas situações que você vai viver, mas lembre-se, Deus não está dormindo.
O que Deus quer me ensinar com isso que eu estou vivendo? Aprenda com Deus na tempestade. Aqui os discípulos aprenderam a ter mais fé, a perder o medo. É preciso. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
ao Senhor. Os que precisam de Jesus se colocam em pé. Eu preciso dele a todo dia, toda hora. Eu preciso do nosso Mestre Jesus. Se ele te disser que você vai chegar da outra banda, haja o que houver, você vai chegar, porque ele já disse que você vai chegar. Se vier tempestade, se acalme, porque ele está no controle de tudo. Quando você chega no Mar da Galileia e vê o outro lado, a outra banda, o que mais o povo de lá teme é a tempestade. Pastor Alex ouviu bem isso. A tempestade não é fácil lá em Israel. Eu sei o que é uma tempestade do mar, porque eu já passei. Não é fácil, não. É muito difícil. Agora, para Deus basta tão somente uma palavra. Ele acalma tudo. Vocês querem ver aqui uma tempestade? Eu vou ler. Essa pessoa passou por uma tempestade. Eu vou ler. Agradecemos pela bênção recebida na 4ª semana da campanha. Patrícia da Silva Santos saiu da UTI após permanecer 40 dias. É tempestade ou não é? 40 dias. E após 4 campanhas. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui para o senhor. Aí. Isso aqui é Deus. Vamos, irmão Zé Carlos? Isso aqui é Deus. Quantos dias? E quantas campanhas? 4. Glória a Deus. É Deus ou não é? Você pode aplaudir a ele ou não pode? Pode. Aleluia! 4 campanhas. O resultado veio. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Agora, se não faz a campanha, não crê, a situação vai agravando. Eu peço à igreja que diga comigo assim: eu creio que um dia Deus me dará a vitória completa. É assim que ele faz. Deixa eu dizer quem mandou para a gente, que é importante. André Oliveira e família. Olha lá as mãos. A família toda ali para agradecer. Não é assim? Todos levantem a mão, por favor. Aí vocês estão agradecendo a Deus, honrando a Deus. 40 dias de tempestade, mas Deus foi lá e cessou. É isso que acontece no culto da vitória. Agora eu vou deixar de fazer a campanha. Observem que dificilmente eu não estou aqui só por um motivo muito grave, uma situação de compromisso mesmo. Mas sempre eu estou aqui no culto da vitória. Sempre eu faço esse trabalho porque eu creio no Deus em quem eu sirvo. Nós vamos encerrar. E eu quero convidar aqui o pastor Alex Januário para fazer a oração final. Quero deixar para os nossos ouvintes da Simões Filho FM, Jairo, sua digníssima família, a todos vocês, o nosso abraço, o nosso carinho. E vamos orar. E nesta oração, saia daqui com a sua fé em ação, porque Jesus está no controle da sua vida. Ele está no controle. Isso é tudo para nós. Vamos orar, pastor Alex.